Fala pessoal, bom, como é que vocês estão? Então rapaziada, hoje o vídeo é com ele 2667V4, o famosinho, mano. Xeon bem bacana. Só que esse vídeo, rapaziada, vai ser um comparativo contra esses três processadores Ryzen que eu tenho aqui. Me pediu, Lipe, faz comparativo contra o Ryzen. E cá estou. E o primeiro AMD Ryzen vai ser esse daqui, ó. O 4500, mano. É um processador que muitas pessoas nem conhecem esse processador. Porque quando esse processador lançou, o preço dele era nada atrativo. Mas atualmente na AliExpress você consegue esse processador na faixa aí dos R$320, que se torna um processador bem atrativo nesse valor. Você quer economizar de verdade comprando peças de computador? Então entre no meu canal de promoção, tanto aqui no Telegram e também no WhatsApp. Links estão na descrição. Então é isso aí, vamos economizar. O outro processador vai ser esse daqui, mano. O clássico 3600. É um processador que atualmente no AliExpress o valor dele não é tão atrativo, a não ser que você compre aqueles usados, que aí sim você encontra na faixa aí dos R$400. Mas tentar achar aquele entre aspas novo, o valor é nada atrativo, a não ser que apareça uma promoção muito boa. Mas o usadinho dele você encontra na faixa dos R$400 no AliExpress, ou até mais baixo do que isso. E o outro é ele, rapaziada, 5500. É um processador que você encontra na faixa aí dos R$450, R$480. Um processadorzinho bem bacana esse aqui, rapaziada. Então é isso, pessoal. Hoje vai ser a batalha do 2667V4 contra o 4500, 3600 e 5500. Lembrando que o valor do 2667V4 é um processador que você encontra na faixa aí dos R$180, 160 em algumas promoções. Vamos ver como esse processador vai se sair. Lembrando que o 2667V4 ele é 8/16 e todos esses daqui são 6/12. E a placa-mãe que eu vou estar utilizando esse processador, que é o 2667V4, vai ser essa daqui, rapaziada, que é a Ruananzi QD4. É uma placa-mãe que você encontra na faixa aí dos R$380, 360. Uma placa-mãe aí bem decente. Lembrando que o 2667V4 eu vou estar utilizando em Quad Channel, 4 pente de 8 GB e também vai estar com a latência um pouco mais baixa, utilizando latência CL13. Vai ser aquele mesmo preset que eu fiz um vídeo de comparativo utilizando o 2667V4, onde eu fiz Dual Channel padrão versus Dual Channel tunado, Quad Channel padrão versus Quad Channel tunado. E quem teve o maior desempenho foi o Quad Channel tunado, que no caso vão estar com as latências CL13. Lembrando que como é 4 pente de 8 GB, o sistema do Xeon vai estar com 32 GB de memória RAM, no caso rodando em Quad Channel. Aqui eu estou tentando extrair o máximo do 2667V4. Já a placa-mãe que eu vou estar utilizando, o 4500 e o 5500, vai ser essa daqui, ó. Essa placa-mãe, rapaziada, é a A520 da Soio. Uma placa-mãe que você encontra na faixa aí dos 380, 360 lá no AliExpress. Uma boa placa-mãe visando aí o custo-benefício. Já no caso do 3600, rapaziada, eu vou utilizar uma B550. Também uma B550 da Soio, uma placa-mãe que você encontra na faixa aí dos 450, 480 reais. O motivo de eu estar utilizando a B550 no 3600 é porque o 3600 é PCI 4.0 e a B550 suporta PCI 4.0. Já a A520 da Soio não tem suporte a PCI 4.0. Os processadores testados nesse vídeo, como o 2667V4, 4500 e 5500, eles são PCI 3.0. No caso dos AMD Ryzen, eu vou testar na A520 porque ela é PCI 3.0. Mas também dava de testar aqui que vai ser a mesma coisa. Mas se eu pegar o 3600 e colocar aqui, vai rodar em PCI 3.0. Isso faz muita diferença? Em pouquinho, bem pouquinho. Mas por via das dúvidas, vou utilizar na B550 para não ter reclamação nos comentários. Sobre as memórias que eu vou estar utilizando no kit AMD,
vão ser essas daqui, rapaziada. Essa da Asgard, a mesma que eu vou utilizar no kit Xeon, mas essas memórias rodam em 3600 MHz CL18. Eu vou simplesmente entrar na BIOS, ativar o XMP e botar para rodar. Lembrando que tanto o 4500, 5500 e 3600, lá no site da AMD, fala que eles são nativamente de 3200 MHz. Rodando acima disso, entre aspas, se torna meio que um overclock. Lembrando que isso é entre aspas. Mas deixa aí nos comentários, rapaziada. É justo eu estar testando os kits AM4 com memória de 3600 MHz e não de 3200? Deixa aí nos comentários. Mas é algo interessante isso aqui que eu vou falar. Memórias de 3200 para 3600 MHz lá no AliExpress, a diferença de preço fica na faixa dos 20 a 30 reais. Se de 3200 para 3600 dá muita diferença, vale a pena investir os 30 reais a mais para pegar uma memória de 3600 MHz, não é? Mas por isso que eu vou testar, rapaziada. Vou testar com 3600 MHz. Lembrando que eu vou estar testando no XMP padrão. Soquei aqui, ativei XMP e pronto. Não vou mexer nada na questão do processador, como PBO e blá blá blá. Mas é aquela, né, rapaziada? Será que de 3200 para 3600 faz tanta diferença assim? E se fizer, é aquela. Vale a pena esse pequeno investimento a mais para tirar esse desempenho extra, né? Ou não é? Deixa aí nos comentários. E eu vou testar, rapaziada, 7 games. Acho que é mais do que o suficiente para ter uma média de desempenho tanto do 2667V4, 4500, 3600 e 5500. Mas é isso, rapaziada. Se você tiver algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Já deixa aquele likezão bacana pra nós, que isso ajuda bastante, porque pô, dá um pouquinho de trabalho fazer isso aqui. Lembrando que cada rodada de teste eu vou deixar uma tabela final mostrando o quanto um deu mais FPS que o outro, lembrando que vai ser em forma de porcentagem, e no final do teste vai ter uma tabela ampla onde eu vou mostrar o resultado de todos os processadores. Então é isso aí, rapaziada, vamos para o teste em vários games e vamos ver quem vai ser o vitorioso dessa batalha. Na primeira rodada de teste, aonde eu faço com a AMD Ryzen 4500 versus Xeon 2667V4. O jogo que eu estou testando é o benchmark do Tomb Raider. O AMD Ryzen 4500 fez a média de 126 FPS, enquanto o Xeon 2667V4 fez a média de 133 FPS. Nesse caso, o 2667V4 foi 5% superior ao AMD Ryzen 4500. No Far Cry 6, o Xeon 2667V4 fez a média de 95 FPS e o Ryzen 4500 fez a média de 97. Nesse game, o 4500 foi 2% superior. Fazendo o teste no Watch Dogs Legion, o Xeon 2667V4 fez a média de 103 FPS e o Ryzen 4500 fez a média de 88. Nesse caso, o Xeon 2667V4 fez a média de 17% a mais de FPS que a AMD Ryzen 4500. Fiz o benchmark do Horizon Zero Dawn, o Xeon 2667V4 fez a média de 124 FPS e o AMD Ryzen 4500 fez a média de 129 FPS. Nesse caso, o 4500 foi 4% superior ao 2667V4. No Rainbow Six, o 2667V4 fez a média de 327 FPS e o 4500 fez a média de 285 FPS. Nesse jogo, o 2667V4 foi 14% superior ao 4500. Fazendo o teste no CSGO, o Xeon 2667V4 fez a média de 365 FPS e o Ryzen 4500 fez a média de 353 FPS. Aqui nesse jogo, o Xeon 2667V4 foi 3% superior ao AMD Ryzen 4500. No último teste em game, que é no COD MW2, o Xeon 2667V4 fez a média de 165 FPS, enquanto o 4500 fez a média de 157 FPS. Novamente, o 2667V4 ficou na frente com a média de 5%. O resultado final, pegando a média de todos os games testados, foi de que o 2667V4 foi 7% superior ao AMD Ryzen 4500. Na segunda rodada de teste, onde eu faço com a AMD Ryzen 3600 versus 2667V4, o
O jogo que eu estou testando é o benchmark do Tomb Raider. O AMD Ryzen 3600 fez a média de 145 FPS, enquanto o Xeon 2667V4 fez a média de 133 FPS. Nesse caso, o 3600 foi 9% superior ao 2667V4. No Far Cry 6, o 2667V4 fez a média de 95 FPS, e o AMD Ryzen 3600 fez a média de 112 FPS. Nesse game, o 3600 foi 17% superior. Fazendo o teste no Watch Dogs Legion, o Xeon 2667V4 fez a média de 103 FPS e o AMD Ryzen 3600 fez a média de 102. Assim, o Xeon 2667V4 fez a média de 1% a mais que o 3600, mas nesse caso é praticamente um empate, né, que foi apenas de 1%. Fiz o teste do benchmark do Horizon Zero Dawn. O Xeon 2667V4 fez a média de 124 FPS e o AMD Ryzen 3600 fez a média de 140. Nesse caso, o 3600 foi 12% superior. O Rainbow Six, o 2667V4 fez a média de 327 FPS e o AMD Ryzen 3600 fez a média de 336. Nesse jogo, o 3600 foi 2% superior ao 2667V4. Fazendo o teste no CSGO, o 2667V4 fez a média de 365 FPS e o 3600 fez a média de 465 FPS. Aqui nesse jogo, o AMD Ryzen 3600 foi 27% superior ao Xeon 2667V4. No último teste em game, que é no COD MW2, o 2667V4 fez a média de 165 FPS, enquanto o AMD Ryzen 3600 fez a média de 173 FPS. Novamente, o 3600 ficou na frente com a média de 4% a mais de FPS. O resultado final, pegando a média de todos os games testados, foi de que o AMD Ryzen 3600 foi de 11% superior ao 2667V4. A terceira rodada de teste é onde eu faço com a AMD Ryzen 5500 versus Xeon 2667V4. O jogo que eu estou testando é o benchmark do Tomb Raider. O AMD Ryzen 5500 fez a média de 154 FPS, enquanto o Xeon 2667V4 fez a média de 133 FPS. Nesse caso, o 5500 foi de 15% superior ao 2667V4. No Far Cry 6, o 2667V4 fez a média de 95 FPS e o 5500 fez a média de 125 FPS. Nesse game, o AMD Ryzen 5500 foi 31% superior. Fazendo o teste no Watch Dogs Legion, o 2667V4 fez a média de 103 FPS. E o AMD Ryzen 5500 fez a média de 108 FPS. Assim, o AMD Ryzen 5500 fez a média de 4% superior ao 2667V4. Fiz o teste no benchmark do Horizon Zero Dawn. O Xeon 2667V4 fez a média de 124 FPS e o AMD Ryzen 5500 fez a média de 150 FPS. Nesse caso, o 5500 foi 20% superior. No Rainbow Six, o 2667V4 fez a média de 327 FPS e o AMD Ryzen 5500 fez a média de 380. Nesse jogo, o AMD Ryzen 5500 foi 16% superior ao 2667V4. Fazendo o teste no CSGO, o 2667V4 fez a média de 365 FPS e a AMD Ryzen 5500 fez a média de 500 FPS. Nesse jogo, o AMD Ryzen 5500 foi de 36% superior ao 2667V4. No último teste em game, que é no COD MW2, o Xeon 2667V4 fez a média de 165 FPS, enquanto a AMD Ryzen 5500 fez a média de 188 FPS. Novamente, o AMD Ryzen 5500 ficou na frente com a média de 13%. O resultado final, pegando a média de todos os games testados, o AMD Ryzen 5500 foi 21% superior ao 2667V4. Coloquei uma tabela com o resultado de todos os processadores testados nesse vídeo, e o resultado final foi de que o 2667V4 foi 7% superior ao AMD Ryzen 4500. Porém, o 2667V4 foi 11% inferior ao AMD Ryzen 3600 e 21% inferior ao Ryzen 5500. E aí, pessoal, gostaram do teste? Se gostou, likezão bacana pra nós, que isso ajuda bastante. Então é isso aí, rapaziada. Testamos aí, ó, 2667V4, 4500, 3600 e 5500. E a média final ficou mais ou menos assim, né, rapaziada? Repetindo novamente:
O 2667V4 ele ficou 7% na frente do 4500, só que ele ficou 11% atrás do 3600 e 21% atrás do 5500. Lembrando que essa média ela pode subir ou descer, que nem se nesses meus testes eu quiser puxar um pouco mais sardinha, principalmente para o 3600 e 5500, é só colocar mais games competitivos no teste, que nem um PUBG, um Apex, um Overwatch. Esses dois prestadores em jogos competitivos eles vão dar mais FPS do que o 2667V4. Com isso, a média final vai subir mais ainda. Então é isso, né, rapaziada? Essa média são dos games que eu testei nesse vídeo. A depender do jogo testado, essa média pode subir ou descer. Só que também tem outra questão: memória. Você viu que eu testei memórias de 3600 MHz nos AMD. Tanto 4500, 3600 e 5500, a AMD fala que ele roda minimamente em 3200 MHz. Então, entre aspas, 3200 MHz, entre aspas, é o padrão. Acima disso é, entre aspas, um overclock ou não. Com isso, utilizando memórias de 3600 MHz, eu posso ter dado uma tunada nesses AM4. Mas lembre-se que memórias de 3200 para 3600 MHz, a diferença de preço em kits é bem pequena. Vamos supor que de 3200 a 3600 eu tive um ganho de 5%. Lembre-se que para ganhar esse 5% o investimento é muito pouco. Como eu falei, memórias lá da AliExpress, kit de 3200 para 3600, a diferença é na faixa dos R$30. Gastar R$30 e ganhar 5% na teoria é muito bom, né? Então é aquela, foi justo ou não é justo testar de 3600 MHz? Deixa aí nos comentários. Só que também tem outra questão, né? O 2667V4 aqui, ó, ele também tava tuchado, mano. Eu tava utilizando aí, ó, 4 pentes de 8 GB rodando em quad channel, mas também fucei na questão de memória. Porque quando eu pego essa memória só com a placa-mãe, ela me dá latência de CL16 e eu abaixei para latência CL13. Com isso eu também tenho um ganho fazendo isso. Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal testando esses presets, como Dual Channel padrão, Quad Channel padrão, Quad Channel fuçado e dentre outras coisas. E a média final também eu ganho de Dual Channel padrão para Quad Channel com latência menor, a média é por volta de 5 a 7%. Então o 2667V4 ele também tava tunadinho, né, mano? E aí? E aí, mano? O que você me diz? É justo também fazer isso? Porque eu acho que 70% de quem monta um kit Xeon desse, ele roda com 2 pentes de 8 GB, que vai ser Dual Channel. E desses 70%, mano, eu chuto mais uns 70% dentro desses 70%, que ele nem entra na BIOS para abaixar a questão de latência. E você rodar em Dual Channel padrão, você tem uma perca de desempenho em relação ao que foi testado aqui, que foi Quad Channel com latências mais baixas. Tem essa questão também, né, mano? Por isso que eu expliquei essa questão também, né? Por mais que você ainda pode ter uma diferença de porcentagem a mais desempenho na questão dos games testado, você tem nessa questão também de memória, mano. Tem. E se você também pegar, mano, memórias de 3200 aqui no kit AM4, você também pode fazer um overclock na memória. Sei lá, você pega a memória de 3200 talvez, se você tiver sorte você consegue subir aí para 3400, 3600, ou simplesmente você abaixa a latência, que quase sempre essas memórias de baixo custo de 3200 MHz, ela vem ali por volta de CL18, você pode tentar baixar para 16, você também faz um boostzinho e sem gastar nada, né? Outro ponto importante também. Então é isso, rapaziada. Testei aí vários jogos e também citei essa questão que você pode ter uma vantagem em um, uma vantagem de outro, a depender do que você fazer, principalmente na memória, né? E outra coisa, no M4, principalmente se você estiver utilizando na B550, você pode fazer o famoso PBO.
Assim você ganha um pouquinho mais de desempenho também no processador, principalmente no 4500 e no 5500. No 3600 PBO ele não funciona muito bom como nesses outros processadores. E outra coisa também, o 3600, como eu testei na B550, ele rodou em PCI 4.0, porque desses processadores aqui, o único que tem PCI 4.0 é o 3600. Sendo assim, eu tive uma vantagem também por ter testado em PCI 4.0 e não em 3.0. Deixa aí nos comentários também. Então é isso, rapaziada. Na questão de preço, vamos também citar algo importante. Se levar em consideração o preço da A520 da Soyo e dessa Ruananzi QD4, as duas ficam com preço bem similar, na faixa aí dos R$380 mais ou menos. Então as duas placas-mãe custam praticamente a mesma coisa. Na questão de memória, você também consegue por volta do mesmo preço, mano. Tanto no que você vai usar aqui como aqui. Antigamente a gente achava memórias bem baratas, principalmente as ECC usada, que era bem mais barata do que as de desktop padrão. Hoje em dia a memória de desktop você encontra aí 2 pentes de 8GB de 3200, 3600 por menos de R$200. Então vamos considerar a questão de memórias para ambos os kits o mesmo valor. No final, a diferença de preço vai estar aqui, ó, no processador, já que na questão da placa-mãe e nas memórias o valor é bem similar. Então a diferença de preço vamos ter no processador. Dentre eles, o mais barato é esse daqui, né, mano? 2667V4, é um processador que custa na faixa dos R$180, né? Já o 4500 ele custa por volta de 350. Já o 3600 usado eu encontrei em loja boa por volta de 400. E o 5500 ele custa por volta de 450 a 480. Aí no final a diferença de preço do seu kit vai estar baseada em qual processador você vai pegar. Só que na questão do extremo custo-benefício, mano, o 2667V4 dá um show, né, mano? Você vê que ele custa por volta de 180 e no final ele teve mais desempenho que o 4500, que custa mais. O 2667V4 dos games que eu testei aqui foi 7% superior a esse processador. Você é mais superior e pagando menos. Show de bola, né? Agora eu vou dar a minha opinião. Qual desses dois kits vale mais a pena? Pois bem, se você tem pouca verba e quer ter um desempenho muito bacana, é esse, mano. 2667V4 e aqui, mano. É esse kit, mano. Ele vai te dar um bom desempenho pelo menor preço possível. Mano, vai ficar, ó, show de bola. Só que se você investir cerca de R$150 a mais, você consegue fazer esse kit utilizando o 4500. Ué, Lepe, você vai pagar mais caro e no final ter menos desempenho? Tem essa também, né? A vantagem daqui, mesmo você iniciando com menos desempenho, que a média dos games testados foi de 7%, você tem uma vantagem que ainda você consegue fazer upgrade nessa plataforma. Vamos supor, você começa aí com 4500. Vai que, sei lá, daqui um ano, você... tá ficando fraco esse processador. Você pode comprar um 5600. Você tem um up de desempenho por volta de 30 a 40%. Olha que legal, mano. Você mantém a sua mesma placa-mãe e você consegue fazer um up de processador na faixa aí dos 35 a 40%, mano. Não é algo positivo? Às vezes você começa, entre aspas, com o pé esquerdo, só que lá na frente você dá uma pernada com o pé direito. É algo também interessante, né? E se você tiver cerca aí de R$200 a mais, você pode fazer esse mesmo kit, mas utilizando o 3600. Nesse caso aqui você paga mais e ainda assim tem um pouco mais de desempenho. E também no futuro ainda você tem a possibilidade de fazer um up, porque do 3600 para o 5600 você tem uma média do que? 25 a 30% a mais de desempenho. Você ainda também consegue fazer um up utilizando essa plataforma. E se você tiver cerca aí de R$300 a R$350 para investir a mais,
você pode montar esse mesmo kit, mas utilizando o 5500. E o 5500, ele foi cerca de 21% mais forte. Você vai pagar mais, mas você vai ter o seu retorno. E também você ainda pode sair do 5500 para o 5600, que você ainda vai ter uma margenzinha ali por volta de 20% mais ou menos a mais de desempenho, ainda mantendo a sua placa-mãe. Mas, em resumo final, qualquer um desses kits aqui que você pegar, mano, vai ser top. Porque isso depende do quanto você pode investir. Ah, eu só posso investir nesse aqui, mano. Vai nesse aqui, mano, vai ter um bom desempenho, vai rodar qualquer jogo aí, mete uma placa de vídeo e seja feliz. Ah, mano, eu tenho dinheiro pra pegar o kit com 5500, mano. Vai e seja feliz, mano. Vai ficar top também. Falar, ah, Lipe, eu não tenho tanta grana, mas eu não quero um kit Xeon, mano. Eu quero esse aqui. Pega o 4500, mano. Você vai pagar um pouco mais caro, vai ter menos desempenho do que esse aqui, só que você tem a certeza que você ainda consegue fazer um loop nessa plataforma e extrair um pouco mais de desempenho. É aquela, né, rapaziada? Depende qual a necessidade que você tem. Qualquer um desses kits pode te atender muito bem. Lembrando que isso é a opinião de quem tem as peças e já fez muitos testes com PC Gamer pra lá, pra cá e dentre outras coisas. Porque eu gosto de testar, por isso que eu compro isso aqui, faço os testes aí e blá blá blá. Então é isso, rapaziada, espero que esse vídeo tenha resolvido a dúvida de bastante pessoas. Se restou alguma dúvida, mano, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Não se esqueça de entrar no meu canal de promoção, né, rapaziada? Tanto lá no Telegram e também no WhatsApp, link aqui embaixo. Lembrando que o link dessas peças vou deixar na descrição desse vídeo. E se você é novo no canal, mano, se inscreva e ative o sininho. E valeu por quem chegou até nessa parte do vídeo. Isso também me ajuda bastante, como um like, um comentário, compartilhamento e dentre outras coisas. Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima.